Pronto. Beleza. Boa tarde, gente. É, Desculpa aí, gente, boa tarde. Eu acabei fazendo acabei errando no comentário do texto. Então, vou refazer a gravação, e a gravação de hoje vai ser um pouco menor que de 40 minutos, tá? Vamos ler aqui. Embora em todas as criaturas haja alguma semelhança de Deus, somente na criatura dotada de razão, a semelhança de Deus se encontra a modo de imagem. Nas outras criaturas, ela se encontra a modo de vestígio. Ora, aquilo pelo que a criatura dotada de razão transcende as outras criaturas é o intelecto ou a mente, donde resulta que na criatura racional a imagem de Deus se realiza apenas segundo a mente. Nas outras partes, se essa criatura racional as possui, se verifica uma semelhança a modo de vestígio, como também nas outras coisas às quais se assemelha relativamente a essas partes. Eu gostaria que os que estão aqui vendo essa gravação vissem a gravação anterior, na qual a gente explica o que que torna a alma possível e passível de ser imagem de Deus, por que que ela é capaz disso na medida em que ela conhece todas as coisas, e o argumento para isso nós deixamos na gravação anterior, e deixamos nas primeiras e fizemos nas primeiras reuniões do grupo. E se alguém preferir ver essas reflexões, eu gostaria que alguém se manifestasse, certo? E por isso nós vamos seguir aqui. Nós estamos vendo o Tratado de São Tomás sobre por que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, o que se relaciona com aquilo que tratamos na, na primeira parte do grupo, nas primeiras reuniões do grupo, que é a união entre a possibilidade do ser humano de conhecer todas as coisas e o desejo do ser humano de existir sempre, certo? Então vamos continuar aqui, que essa primeira parte que nós lemos é esclarecida por essa segunda. A razão disso pode ser conhecida claramente se se atenta ao modo como se representa o vestígio e a imagem. A imagem, como foi dito, representa segundo uma semelhança específica, enquanto o vestígio representa a modo de um efeito, que representa sua causa sem atingir a semelhança específica. Uma semelhança específica é aquilo que torna algo ou potencialmente ou essencialmente unido. Ele vai dar exemplos aqui. Por exemplo, as impressões que são deixadas pelo movimento dos animais e que se chamam vestígios. Então, por isso, as impressões, as patas, etc., não são algo da essência do animal, é algo exterior, né, acidental, que não faz parte da essência desse animal individual. Outro exemplo, igualmente a cinza é vestígio do fogo. Por exemplo, a cinza não é fogo, então não é essencial, né, ao fogo, né, na substância do fogo, na individualidade do fogo. E a destruição de um país é vestígio do exército inimigo. É exato, por isso é uma semelhança, existe uma semelhança aí, mas é uma semelhança de vestígio, ou seja, não existe uma união essencial. É exatamente essa a diferença que se pode observar entre as criaturas dotadas de razão e as outras criaturas, tanto pelo modo como é representada nessas criaturas a semelhança da natureza divina, como nelas é representada a semelhança da Trindade incriada. Isso nós vimos antes, que é a existência, a essência e a ordem, né? A existência, na medida que se relaciona com o Pai, a essência, na medida que se relaciona com o Filho, e a ordem, na medida em que é aquela passagem do ato, da potência ao ato, e a qual se dirige o animal, o ente material, ou a planta, ou qualquer ente material, ou vivo, ou inanimado, em que esse ente adquire algum bem, e adquire o seu bem essencial. Por exemplo, a pedra, quando ela cai, né? Ou seja, a pedra, quando ela exerce a sua função essencial na natureza, um animal, quando exerce sua função essencial na natureza, numa teia, como é que eu posso dizer? Num sistema ecológico, mesma coisa uma planta, quando elas realizam isso, ou seja, da potência para o ato, elas estão vivendo essa ordem. E por isso tem a semelhança com o Espírito Santo. E nós vamos ver por que isso se assemelha. No que concerne à semelhança da natureza divina, as criaturas dotadas de razão parecem chegar até a representação da natureza específica, pois imitam Deus não somente no que ele é e vive, mas também no que ele conhece, como já foi dito.
Outras criaturas não conhecem intelectualmente, mas aparece nelas certo vestígio do intelecto que as produz, se consideramos sua disposição. Igualmente, no que concerne à semelhança da Trindade criada, dado que ela se distingue pela processão do Verbo, ou seja, de uma essência que se possui, ou melhor, que se reconhece, e no caso de Deus, né, é uma essência que se possui reflexivamente, ou seja, o Pai olha para si, se entende, e nessa compreensão que ele tem de si, ele se doa inteiramente a si mesmo. E essa doação, ela é recebida. Então, essa recepção é uma outra pessoa, que é o Filho, certo? Então, essa essência, por exemplo, no ser humano que se recebe pela inteligência, por exemplo, São Tomás fala de um verbo interior, ou seja, nós podemos ver que quando nós entendemos qualquer coisa, antes de entender era tudo confuso. E quando a gente tem aquele estalo, aquele insight, parece que tudo se aclareia e nós vemos uma coisa, uma unidade, uma percepção simples, como se o quebra-cabeça se fechasse. Ele chama isso de verbo interior. Então, essa recepção de si para si mesmo, de uma compreensão, de uma compreensão de essências, é aquilo que se assemelha ao Filho e da nossa substância, da nossa alma, que é nosso ato, disso se decorre essa compreensão essencial, certo? Posso explicar isso da seguinte maneira. Nós falamos nas primeiras reuniões que a alma é o ato do corpo. E nós não podemos dizer que a alma é ato ou de uma parte do corpo, ou de parte nenhuma do corpo, porque isso seria dizer que a alma não é essencial a esse corpo. Isso é impossível, né? Porque, do contrário, nós não deveríamos dizer que um animal ele é vivo, realmente, certo? Então, ou seja, a alma é o ato inteiro do corpo, ainda que ele esteja em potência para algumas coisas, certo? E no caso da alma intelectual, da alma irracional que é separada do corpo, nós precisamos dizer que a inteligência e a vontade estão nesse mesmo ato. Pelo mesmo motivo, porque se a inteligência e a vontade estão separadas, isso não é essencial ao ser humano. Então, eles estão todos unidos a esse ato que é a alma, essa existência que é a alma, torna algo vivo, da qual, essa existência da qual parte a inteligência e a vontade para agir. Então, nós podemos pensar o seguinte, que nós vivemos várias coisas antes de entender. Nós temos experiências de vida, vemos coisas com os olhos, adquirimos certos hábitos, temos algumas coisas guardadas na memória, e tudo isso existe nesse ato da nossa alma. E a partir disso, a inteligência age, como que partindo dessa existência e se compreendendo a si mesma na existência, ou seja, a alma compreendendo-se compreendendo a própria existência. Então tem uma semelhança do filho. E a nossa vontade, ela sempre segue essas compreensões que a gente tem. E por isso você tem o Espírito Santo. Vamos continuar lendo aqui para que essa interpretação se esclareça à luz de São Tomás. Se distingue pela processão do verbo da parte de quem o profere e pela processão do amor de um e de outro, como acima foi tratado se consideramos a criatura dotada de razão, na qual se encontra a processão do verbo na inteligência e a processão do amor na vontade. Pode-se falar de uma imagem da Trindade incriada em virtude de uma representação específica. Se consideramos as outras criaturas, nelas se encontra o princípio do verbo, o verbo do amor, mas nelas aparece algum vestígio de que esses três termos se encontram na causa de que os produz. Com efeito, o próprio fato de a criatura ter uma substância a seu modo infinita, demonstra que ela vem de algum princípio, ou seja, que ela existe, que ela é, ou seja, que ela tem uma existência. Sua pertença a uma espécie demonstra o verbo daquele que a faz, como a forma da casa demonstra a concepção do artista, aqui a essência, ou seja, tem uma existência que vem de Deus, claro, que é um vestígio, mas vem de Deus, portanto se assemelha ao Pai, a espécie que se assemelha ao Filho, ou seja, a posse da essência. Sua ordem demonstra o amor daquele que a produz, pelo qual o efeito é ordenado para o bem, como o uso de um edifício demonstra a vontade do arquiteto. Então é aquilo que eu expus, né? Espero que tenha sido compreensível.
Assim, pois, se encontra uma semelhança de Deus por modo de imagem, segundo a mente, enquanto nas outras partes a encontramos por modo de vestígio. Vamos ler só esse comentário aqui, que eu acho que ele é pertinente. Portanto, deve-se dizer que o homem se diz imagem de Deus, não que ele seja, por sua essência, imagem, mas que ele tem em si impressa a imagem de Deus segundo a mente. Ou seja, isso está dizendo basicamente que o ser humano não é essencialmente o mesmo que Deus, tá? Vamos ler essa... Não, acho que isso aqui não vai ser muito relevante, não. Vai só complicar. É, tá, eu acho que a gente tem mais um tempo, né? Vamos ver se a gente consegue ler o artigo 7. Alguma dúvida, Guenon? Alguma dúvida, Clemson? Algum comentário? Não, tranquilo. Vocês entenderam direitinho o que eu falei? E tranquilo, é complexo, mas, né, é tranquilo. Tá. Se vocês não tiverem alguma compreensão, me interrompam. Algum comentário, me interrompam. Não era para isso aqui ser uma aula, mas era para ser mais um comentário, mas como é um texto muito difícil, acaba que não tem como ser de outra forma. Vamos lá, vamos ler aqui. A pergunta é: a imagem de Deus se encontra na alma seguindo os atos? Isso vai se esclarecer aqui à frente. Como foi dito acima, pertencem à razão de imagem a alguma representação específica. Por conseguinte, se se deve aceitar uma imagem da Trindade na alma, é preciso considerá-la principalmente naquilo que se aproxima muito, enquanto é possível, de uma representação específica das pessoas divinas. Ora, as pessoas divinas se distinguem segundo a processão do verbo da parte de quem a profere e segundo a do amor que une um ao outro. Por outro lado, o verbo, como diz Agostinho, não pode existir em nossa alma sem um pensamento atual, razão porque é segundo os atos que se toma em primeiro lugar e a título principal a imagem de Deus na alma, na medida em que, a partir do conhecimento que possuímos, formando e pensando um verbo, e a partir daí prorrompe o nosso amor. Mas como os hábitos e potências são princípios dos atos, e como as coisas se encontram virtualmente em seu princípio, a imagem de Deus, da Trindade na alma, pode ser considerada a título secundário e como por via de consequência segundo as potências e, sobretudo, segundo aos hábitos, uma vez que neles existem os atos, uma vez que neles os atos existem virtualmente. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que não existem na alma essas realidades senão em ato. É claro que elas são potenciais, elas começam potencialmente, certo? Mas o sentido da palavra ato é, sobretudo, a existência. A Edith Stein, ela tem um argumento para isso, que eu já algumas vezes expus, que é o seguinte: nós sabemos que o nosso passado não é mais, e que o nosso futuro ainda não é. E nós sabemos que só o nosso presente existe. Esse presente que nós percebemos é aquilo que se pode chamar em filosofia aristotélica de ato. Então, o ato, ele é sempre correlato à existência, certo? Não existe ato senão falando-se de existência. A potência é aquilo que nós dizemos que, dado algo que existe e permanece ao longo do tempo, ou seja, no nosso presente nós percebemos que algumas coisas permanecem e que continuam a existir apesar de mudanças, apesar do tempo passar. Essas coisas são o que nós chamamos de substâncias. E essas mesmas substâncias, ao adquirir uma realidade ou serem capazes de perdê-las, têm por isso alguma potência. É isso que nós chamamos de potencialidade. Então, essas realidades às quais ela tem essa tensão, tanto de perdê-las quanto de adquiri-las, essencialmente, ou seja, aquilo que pertence não é aquilo que é próprio de um objeto, ou seja, um animal que pode morrer, um animal que pode comer e não está comendo nesse momento, um animal que pode correr, pode se machucar, mas ele não tem essas coisas em ato, ou seja, são coisas próprias a estes entes, mas eles não estão realizando nessa existência no presente, são potências, certo? Por isso, não se pode dizer que o ser humano é semelhante a Deus em ato, senão naquilo que é sua existência, e, portanto, no seu conhecimento em ato, que é o que isso que São Tomás chama de verbo, e eu tentei explicar antes,
Ou seja, essa percepção, por exemplo, quando antes de conhecer, essa percepção que nós temos depois de conhecer algo, e como que numa luz, né, o que antes era confuso, era estranho, era incompleto, nós fechamos um quebra-cabeça e vemos um todo, uma unidade, né? Vemos uma essência, né? Então, esse verbo, que muitas vezes não é dito completamente na nossa linguagem, ele sempre está lá. E é esse verbo, esse pensamento que existe na nossa alma, como eu já falei, né, que é feito a partir daquilo que nós possuímos antes, e essa posse é o que São Tomás chama de memória, essa existência da alma é uma memória que guarda tudo, a inteligência age nisso, ela age nessa memória, nessa existência, e compreende aquilo que é a sua própria existência, as características essenciais da sua existência, os seus conhecimentos pelos sentidos, as suas memórias, os seus sentimentos, as suas ações. A inteligência age nisso e compreende essa essência. A vontade se segue disso e ama essas essências que nós conhecemos. E essa memória guarda tudo. Inteligência, vontade, guarda tudo. E a alma, portanto, ela vive nessa unidade, certo? Tá. E aqui essa distinção pode chamar de mente, conhecimento e amor, ou seja, essa existência, o conhecimento e o amor, certo? Deixa eu só ver se isso aqui é relevante. Aqui, isso aqui é relevante, gente. Agostinho descobre, primeiramente, essa trindade na mente. Mas por que a mente, embora se conheça de certa forma, totalmente, também de certa forma se ignora, enquanto é distinta das outras coisas, e assim também procura a si mesmo. Desculpa, como consequentemente prova Agostinho. Ou seja, apesar de que todo o nosso conhecimento é conhecimento daquilo que é a nossa existência, isso não nos dá conhecimento pleno do que nós somos. É uma percepção assim básica, né? Todos nós não sabemos a última essência sobre nós mesmos. Então vamos seguir. Por isso, se o conhecimento não se adequasse totalmente à mente, reconhece na alma três elementos próprios na mente, a saber, a memória, isso que eu falei, a inteligência e vontade, que ninguém ignora possuir. E a estes três se atribui principalmente a imagem da Trindade, como se a primeira atribuição fosse, de certa forma, deficiente. Deixa eu ver se isso aqui é semelhante, é relevante. Tá, isso aqui é relevante, gente. Dizemos conhecer e querer ou amar algumas coisas quando nelas cogitamos e quando não cogitamos. Mas essas coisas, quando não estão sendo cogitadas, ou seja, pensadas, recolhidas, cogitar é recolher, cogitar é trazer. E muitas vezes cogitar é quando você percebe uma coisa, isso te associa a outra. Por exemplo, se fala de fumaça e fogo, se fala da existência do ser humano e o seu conhecimento. São coisas que não se podem dissociar. São coisas que cogitamos, coisas que são unidas e nós pensamos elas unidas. Mas essas coisas, quando não estão sendo cogitadas, pertencem unicamente à memória, que não é outra coisa, segundo ele, do que a retenção habitual do conhecimento e do amor. Nós precisamos dizer que essa retenção habitual do conhecimento e do amor também é a retenção de tudo. Isso São Tomás vai dizer no comentário às sentenças de Pedro Lombardo, que não tem em português. Mas porque, como diz ele, o verbo não pode existir sem cogitação, cogitamos de fato em tudo que dizemos, mesmo pelo verbo interior que não pertence a nenhum idioma, e isso foi o que eu tentei explicar, esse verbo interior, naqueles três se conhece principalmente esta imagem, a saber, na memória, na inteligência e na vontade. E agora, a esta eu chamo inteligência pela qual conhecemos aqueles que cogitam, e aquela vontade, ou amor, ou dileção, que une esta prole e os parentes. Isso aqui eu não saberia elucidar com muita clareza. Eu teria que ler esse texto de Agostinho. Eu não sei o De Trinitate, né? Eu teria que procurar o De Trinitate. Disso se conclui claramente que coloca a imagem da Trindade Divina antes na inteligência e na vontade em ato do que na retenção habitual da memória. Embora também, quanto a isso, haja, de certo modo,
a imagem da Trindade na alma, como no mesmo lugar é afirmado.